Bem, vou estar explicando para vocês aqui como que funciona, né, o robô. No caso, é o passing. Vou estar explicando um pouco mais a respeito dos inputs dele. Aqui em cima a gente tem o lote que pode ser setado tanto por lote normal ou porcentagem. Então aqui embaixo vocês decidem. Por exemplo, se eu colocar aqui lote fixo, ele vai ficar lote fixo. Se eu colocar aqui porcentagem, ele vai entrar com uma porcentagem da margem da conta. Aqui eu tenho o número mágico, né? Aqui eu tenho o máximo de spread, que eu quero que o robô dê a ordem. Aqui o máximo de posições, a gente sempre tem que deixar em 1, sempre para a estratégia funcionar. Tá? Aqui o máximo de lotes aberto, eu posso limitar caso eu queira. E aqui o máximo daily loss em dólares, aqui o máximo daily loss em porcentagem. Por exemplo, se você quiser ali que o seu robô rebaixe no máximo 50%, por exemplo, 4%, 2%, você vai colocar aqui. Mais para frente eu vou mostrar para vocês uma função totalmente revolucionária que a gente colocou aqui dentro em relação a essa função aqui, tá? Aqui o horário da virada do dia, né? Aqui o mínimo é kit, ou seja, o valor da conta sem ser flutuante, tá? Aqui no caso é o mínimo que precisa de ter para operar, o máximo, que é justamente quando o robô bate a meta e quer parar. Aqui o máximo em dólares, aqui em cima em porcentagem. Aqui a gente tem o filtro de notícia, que eu sempre vou aconselhar deixar no mais alto, né? E aqui 60 e 60, e aqui vocês colocam as moedas, né? Que vocês julgam ali que é mais forte, por exemplo. Como esse robô aqui que a gente vai otimizar agora do SHA-USD, a gente pode colocar aqui o USD, né? Euro e etc. Então são moedas mais fortes que impactam o SHA. Aqui no caso já é a seção de recuperação de percas. Por exemplo, a questão do martingale. Se eu ativar o martingale, quer dizer que quando ele perder, na próxima operação ele vai entrar com lote dobrado. Aqui o coeficiente do lote, tá? Se eu quero que ele entre com lote dobrado, triplicado, 1.5, eu vou colocar aqui. Aqui tem a reversa direção. Como que funciona essa reversa direção para que vocês entendam? O primeiro ponto é o seguinte, vamos supor que o robô esteja comprando, né? Ele chegou aqui nesse ponto aqui, deixa eu colocar em verde aqui. Ele chegou aqui nesse ponto, aí ele compra aqui. Aí o preço cai, depois que ele cai, ao invés de ele fazer o galho para poder comprar de novo na mesma direção, ele faz o galho vendendo. Aí o preço sobe, né? Ele bate o take e zera a posição, tá? Então aqui a gente tem o recovery, né? Se ele tiver em true, ou seja, ligado, quer dizer que ele vai cair e vai vender. Se ele estiver desligado, quer dizer que ele vai cair, ele vai comprar, ele vai cair, ele vai comprar, ele vai cair, ele vai comprar. Se estiver desligado, né, ou seja, false aqui, né, ligado a essa opção, quer dizer que se o preço cair, ele vai vender com alvo aqui embaixo, ao invés de tentar continuar insistindo na compra. Isso para pares mais voláteis que pegam mais tendência, como o SHA-USD é muito bom. Aqui a gente tem o máximo de tentativas de recuperação e a gente tem o lote máximo que ele pode chegar recuperando. Por exemplo, vamos supor que ele começou com lote 1, aí ele caiu, fez um gale 2, caiu, fez um gale 4, pronto. E aqui o limite está 2, então ele não vai passar de 2 lotes abertos ao mesmo tempo. Aqui embaixo tem o nosso filtro, né, de volatilidade. Aqui a gente pode perceber que o ADX está bem interessante aqui. Então a gente vai clicar aqui, ó, vai ativar o ADX, por exemplo, e aqui a gente vai selecionar o time frame que o ADX está rodando. Né? O ADX é um indicador que vai medir a força da tendência ali. Se a gente quer que ele roda no M1, no M5, no M15, no H1 no diário. Aqui o período da DX é aqui o mínimo, né, de volatilidade ali da tendência. E aqui a lógica, a gente quer pegar a favor da tendência ou contra a tendência, né? Aqui a gente tem o sistema do cálculo dele. Ele vai ser calculado aonde? No preço médio, no típico preço, no close, no open. Normalmente a gente sempre usa close, para poder ficar mais certo aí nos backtests. Aqui a gente tem o filtro de direção de abertura. Isso aqui já é para traders profissionais, por exemplo, meus alunos, que filtram a direção do mercado. Por exemplo, percebeu aqui que o preço está subindo, aí os caras colocam um robô somente para comprar e liga ele. Aí o robô vai fazer o quê? Ele vai somente comprar, né? Então isso aqui já são para pessoas intermediárias, né, que só entendem de otimização e utilização de robôs. Isso aqui já são para traders profissionais. Eles podem colocar o robô tanto para comprar quanto para vender, ou desativar essa opção e deixar ele para comprar ou para vender, tá? Lembre-se que se você for colocar desativado, é necessário que você adicione o filtro dele. Como que funciona a tecnologia desse robô e por que ele é tão robusto? Primeiro, existem 500 estratégias em cada um dos robôs, como vocês podem perceber. Foi feita um robô para cada par de moeda, ou seja, foi treinado um robô para cada par de moeda.
Cada par de moeda tem 500 estratégias de compra e tem 500 estratégias de venda, tá? E tem um filtro de ambiguidade aqui na frente. Para que serve esse filtro de ambiguidade? Quando essas estratégias tentarem comprar e essas estratégias tentarem vender e ambas tentarem tomar a decisão na mesma barra, quer dizer então que essa estratégia é anulada. Depois que todas essas estratégias aqui, né, passaram por esse filtro, elas são direcionadas para dentro do filtro DDX. Logo, o filtro DDX vai escolher o local onde essas estratégias podem comprar ou podem vender, se elas estão mais bem posicionadas ou não. Estando bem posicionadas, o filtro DDX deixa as estratégias passarem, e aí, se acaso elas pegarem bater take, perfeito. O robô encerra seu ciclo. Se acaso elas não pegarem take, ele inicia o sistema de recuperação, tá bom? Então é basicamente assim a lógica dele. A lógica por detrás de cada estratégia eu não vou falar, logicamente, porque esse é segredo profissional. E também a gente está contando com um sistema de recuperação para desafios. O que quer dizer isso? Esse robô aqui ele pode ser utilizado tanto para capital próprio quanto para corretora de mesa proprietária, tá? E o que da questão é o seguinte, eu vou fazer duas otimizações aqui, uma com o nosso filtro ativado e outra com o filtro desativado. Dentro dele existe uma lógica, que eu também não vou contar, porque é segredo profissional, que visa fazer as estratégias que passarem do limite de DD que você selecionar aqui, ó, serem mortas. Ou seja, o sistema do algoritmo genético não vai perder tempo com estratégias que já passaram do ponto onde você perderia a mesa, tá? Ele sempre vai buscar melhores configurações dentro do ponto onde você não perdeu a mesa. Então aqui no caso, olha, eu vou colocar aqui máximo DD diário 4%, beleza? E a gente vai fazer uma otimização padrão utilizando isso e uma outra sem utilizando isso. Perfeito, então vamos lá? Eu vou ligar aqui o sistema de recuperação, tá? Vou ligar aqui o lote multiplicador, vou deixar o reverse ligado ou desligado, eu vou deixar para que ele decida, tá? Vou vir aqui agora, colocar o algoritmo genético rápido. É isso aqui, ó. Vou deixar ele ligado, aliás, vou deixar ele ligado mesmo. Aqui o máximo recovery eu vou deixar 16, né? Que é o número de galhos, assim, 16. Aqui embaixo, aqui, o lote máximo eu vou colocar 10. Normalmente vocês precisam de colocar aqui o lote máximo que a conta aguenta. Por exemplo, existem contas de mesa que tem alavancagem para 100, para 500. Então elas vão aguentar, sei lá, só 10 lotes. Tem conta de mesa que é 1 para 60. Então no caso aí vocês vão precisar de saber a alavancagem da conta da mesa de vocês, tá? É muito simples, é só vocês colocarem o tamanho da mesa de vocês, a alavancagem dela aqui, tá? Então aqui eu vou deixar 10, 16, ok? E aqui embaixo agora eu vou colocar para poder otimizar o filtro. Então o filtro ele vai ficar ligado. Aqui embaixo eu vou colocar o sistema genético para poder escolher o time frame. Então nesse caso aqui eu vou deixar aí ele escolher entre M15, que é o time frame atual, ó, do SHA-USD, até o final aqui, que é o H4, H8, por exemplo. No ADX período, eu sempre vou colocar entre 1 e 21, tá? Isso aí é tranquilo. Aqui para mim, mesma coisa, vou colocar entre 1 e 21, vou deixar 21 aqui mesmo. Aqui em Reverse Logic eu vou deixar ligado, né? Porque vai que o robô funciona melhor contra a tendência do que a favor da tendência. Par de moedas são loucos. Filtro avançado de abertura não vou deixar. E porcentagem do saldo sem SL é justamente a questão da margem que eu acabei de falar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui lote fixo mesmo, tá? Perfeito. Eu vou colocar aqui em cima para poder escolher o lote também entre 0.10 até lote 10, né, que foi o máximo que eu coloquei aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar 100 passos mesmo. Para poder andar mais rápido, eu vou colocar aqui a nuvem para poder trabalhar junto com os meus agentes locais. E a configuração principal que vocês têm que seguir é colocar o par de moeda, colocar o time frame do par de moeda, coloca aqui sempre o último ano, então nesse caso aqui eu vou colocar período personalizado, coloco o dia de hoje, e aqui eu vou colocar 2024, né? Para frente não precisa, porque todas as estratégias que estão dentro do robô já passaram por testes de robustez, então a gente não precisa de colocar para frente, tá? Aqui vai ser algoritmo baseado em genética rápida, e nós vamos selecionar sempre isso aqui, olha, critério máximo de usuário, tá? Para poder utilizar esse robô para prop firme, precisa de ser critério máximo de usuário. Colocamos aqui parâmetro de entrada, aqui na parte de DD a gente vai deixar 4%. Se a gente não otimizar com critério máximo de usuário e otimizar com balanço máximo, vai dar uma diferença. Eu vou fazer as duas otimizações e vou mostrar para vocês as diferenças, para vocês entenderem o diferencial desse robô.
Então aqui nesse caso aqui eu vou deixar critério máximo de usuário e vou fazer a otimização. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai tentar buscar ali os dados e vai começar a trabalhar, tá? Enquanto carrega, eu vou estar citando algumas informações importantes para os senhores. Vamos ver se baixou todos os dados. Baixou, já inicia. Por que esse robô não está sendo acompanhado de set, Gabriel? Porque eu não sei qual mesa que vocês vão usar. Então, como assim eu vou fazer uma mesa? Tipo, como assim eu vou colocar um set aqui de uma mesa? Não tem como. Como o grupo VIP agora é para usuários de modo intermediário, profissional, o mínimo que vocês podem fazer é otimizar um robô, né? É igual eu estou ensinando aqui para vocês. Então, o que acontece? Esse robô aqui, ele está sendo enviado sem set porque alguns vão rodar na FTMO, outros vão rodar na funda de Next, tá? Então, é basicamente isso. Então lembre-se disso, na hora de configurar o robô de vocês para otimizar, aqui em cima, para prop firme, eu repito, aqui na parte de cima vocês precisam de colocar o DD diário da prop firme de vocês, tá? Para poder a gente utilizar a função prop firme que tem dentro do robô. O que ele vai tentar fazer aqui? Ele vai tentar encontrar aqui a melhor configuração. Como vocês podem perceber, todas essas estratégias aqui, ó, apesar de estarem negativas, estão com 0 aqui do lado. São justamente aquelas estratégias que não estão conseguindo ter êxito ao passar na prop firme, tá? Olha aqui, os lotes estão bem grandes, como vocês podem perceber. Tem umas aqui, ó, que só rebaixou 13% e o sistema automaticamente já deixou ela de lado. Por quê? Porque ele está visando as estratégias que respeitam a regra da prop firme. Olha aí, ó, arranjou uma com pontuação de 0,27. Como que vai funcionar essa pontuação? Quanto mais próximo de 100, maior será a probabilidade desse robô passar um número grande de desafios. Quanto mais longe de 100 ou negativa a 100, menor será a probabilidade desse robô passar um número muito grande de desafios, tá? Então aqui nesse caso aqui, olha, ela já conseguiu aqui a primeira configuração. A ideia é que ela aprenda a partir daqui. Para que o vídeo não fique muito grande, é óbvio que eu vou ficar cortando alguns pedaços aqui. Mas a princípio é isso. Então, só recapitulando. Não está indo set com o robô, porque cada prop firme tem o seu nível de DD, ou então tem os seus dados. É importante lembrar vocês que o robô que é otimizado na FTMO não funciona na funda de Next. O robô que é otimizado na funda de Next não funciona na D5. Então, realmente é necessário que vocês sigam as nossas instruções para que vocês consigam passar os desafios utilizando o robô Passing, tá? Ele também serve para ser usado como gestão depois, sem problema nenhum. Só vocês criarem um set um pouco mais moderado. E também serve para capital próprio, não tem problema nenhum. Tanto que esse robô vai estar dentro do projeto VT, tá? Se você não conhece o nosso projeto VT ainda, entre em contato com o suporte para vocês entenderem como que funciona. Lá dentro a gente não cobra por assinatura de robôs, tá? A ideia é ter uma sociedade lá dentro. Ó, por enquanto ainda não achou nada que preste, a não ser essa pequena configuração aqui, tá? Ele tá punindo, olha aqui pra vocês terem noção, ó. Ah, tem configurações aqui embaixo que deram lucro, olha. Só que tá vendo que a pontuação tá 0? Então quer dizer então que apesar delas terem dado lucro, ele não vai ranquear elas aqui em cima. Por quê? Porque elas deram lucro, olha aqui, essa aqui deu 60 mil de lucro, ó. Ela deu lucro, mas é uma configuração que não está passando desafios constantemente. Deixa eu tirar aqui as percas para não ficar horrível, né? E as cotações zeradas, olha, ó. Existem diversas configurações aqui que deram bastante lucro, tá vendo? Porém, como nós estamos otimizando no modo prop firme, quer dizer então que só essa aqui que conseguiu uma pontuação digna de chamar a atenção do sistema de prop firme. Eu acho que agora ficou bem claro para vocês entenderem melhor a respeito disso que eu estou falando. O backtest de prop firme é diferente do backtest normal, olha. Quer dizer, então, que ela vai dar ênfase aqui, ele vai colocar aqui em cima, no topo, a estratégia que conseguiu passar na prop firme ou que está próximo de passar na prop firme, entende? Segundo os dados que a gente está treinando. Quais são os dados? Os dados, no momento, são da corretora Alpara MT5. Tá? Na hora que vocês forem fazer o backtest de vocês vão ver aí que o robô ele vai se comportar de diferentes formas. Outra coisa, o SHA-USD, ele é para 2 casas decimais, ou seja, aqui ó, deixa eu colocar para vocês verem, SHA-USD, ele é para 2 casas decimais apenas, ou seja, ó, só 2 casas após a vírgula. Se a prop firme que você está trabalhando tem 3 casas após a vírgula, esse robô não funciona lá, você terá que utilizar outro robô. E todos os pares de moeda, exceto
pares com JPY, tá? São para 3 casas depois da vírgula, tá bom? 3 casas, ou seja, Euro JPY tem que ser 3 casas, GBP JPY tem que ser 3 casas. Existem ativos JPY em outras corretoras aí que são de 2 casas. Então, nesse caso, a gente não trabalha com os robôs lá dentro. É necessário procurar uma própria firma que tenha isso. A Dexter, como é que eu vou saber corretoras que tem 2 casas ou 2 casas? Normalmente FTMO, Funded Next, Maven, esses mesmos mais tops aí, todas têm 3 casas. Vocês não vão influenciar, não vão ter problema em nada. Porém, é importante lembrar isso a todos vocês. Deixa eu parar o backtest aqui, só queria mostrar para vocês mesmo a pontuação. É a pontuação ao qual vai ser indicada ali para poder estar rodando a própria firma, etc e tal. Depois disso eu posso até refinar melhor o lote, ó, né? A gente faz uma configuração aqui que a gente pode otimizar somente o lote. A gente vem aqui depois, habilita normalmente, volta e desativa os filtros e deixa somente o lote para poder trabalhar, tá? Então é basicamente isso, beleza? Se acaso eu quiser otimizar o robô para capital próprio, é muito simples, eu venho aqui, clico aqui em algoritmo genético rápido, coloco o mesmo período, aqui eu vou colocar balanço máximo, saldo máximo, e aqui, olha, eu vou colocar o meu DD de capital próprio normal, que normalmente a gente deixa em 50%, né? E eu vou deixar rodando. Vamos ver aqui o que vai acontecer agora. Ele vai fazer aí o download dos dados. Pronto. Começou a rodar os genéticos. Aí, ó. Tá vendo? Agora ele já vai começar a ranquear pelo mais lucrativo. E é basicamente isso. É isso que ele vai fazer, tá? Se ele tiver no modo prop, que é justamente naquele modo que eu mostrei pra vocês, ele vai começar a purgar todas as estratégias que estão perdendo desafios, tá? E se ele tiver no modo de capital próprio, olha aí, ó, ele vai buscar a configuração realmente mais lucrativa, tá? Vou dar um exemplo aqui, fazer um teste único. Vamos ver o que está acontecendo. Aqui, ó. Entrada bloqueada, sistema de recuperação. Deixa eu colocar no modo ao vivo, aqui, para poder vocês verem o robôzinho trabalhando. Olha só, ele trabalha da seguinte maneira. Cadê? Que no caso ele está fazendo um martingale agora nesse exato momento para recuperação. Ele está utilizando o filtro em M20 e o robô está rodando em M15, tá? Olha aqui, ó. Tá scalpeando aqui dentro do SHA-USD, ó. Deixa eu diminuir a velocidade dele para que vocês vejam. Ó, acabou de abrir aqui uma operação de... Como é que fala? De venda, ele estopou e ele só vai... A de compra ele estopou, ele só vai abrir a recuperação na próxima barra, ó. Abriu a recuperação na próxima barra, conseguiu finalizar ali. Deixa eu aumentar a velocidade, que agora já ficou muito lento. Olha aí, ó. Conseguiu recuperar ali o prejuízo dele, tá vendo? Ó, comprou, take, comprou, perca, e ele já recuperou rapidamente o prejuízo. Ou seja, ele não faz preço médio, ele faz galho para a próxima operação e ele faz operações sequenciais. Caso vocês queiram ver ele trabalhando melhor, é simples, é só vocês botarem play aqui e deixar rodar. Olha aí pra vocês verem. Olha aí pra vocês verem, 3.2 que é o lote inicial dele. Tá? Se for para poder a gente colocar ele para poder scalpear bastante, a gente pode colocar ele para poder começar com lotes mais baixos, tá? Ou então, no caso, como é capital próprio, a gente pode começar ali com 2.500, por exemplo, ó. 2.500, e aqui embaixo a gente coloca porcentagem do saldo, e aqui em cima a gente deixa sempre para poder ele fazer a entrada com porcentagem do saldo de 0.10%, por exemplo. E ele vai tentar buscar uma configuração ali para poder fazer juros sobre juros ali dentro do ano ali. Vamos ver como é que ele vai se sair aqui. Vamos ver se ele retorna. Então eu acredito que esse vídeo tenha ficado bem completo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar tirando com o Diogo do suporte técnico, tá? Estes robôs, tanto do SHA que eu estou mostrando aqui, quanto os dos pares de moeda, estarão dentro do projeto VT, para poder os clientes de capital próprio que tiverem no mínimo de $300 utilizarem, tá?
É aconselhável utilizar esse robô em conta cente, porque é um robô que é para passar prop firme, então ele já tende a ser um robô mais agressivo mesmo, tá? Mas dá para poder a gente estar utilizando ele aí para captar o prop sem problemas. O que ele tá indo, vamos ver. O ideal é terminar o backtest, mas eu tô com pressa aqui, esse vídeo já tá ficando muito longo, é provável que vocês nem assistam esse vídeo até o final, e depois fiquem lotando o suporte de perguntas lá, então é bem complicado. Ó, coloquei ele ali para porcentagem. Nossa, coloquei para porcentagem e deixei a caixa do negócio ligado. Por isso que ele tá otimizando a caixa. Aqui, ó. Vou deixar desligado isso aqui para poder forçar ele a sempre arriscar só isso. Isso aqui tem que estar ligado. Eu vou, junto com esse material aqui, né? Eu estou enviando para vocês uns slides também. Enfim, bastante material didático para que vocês entendam melhor acerca sobre esse robô. É o nosso primeiro robô da jornada de prop firme. É um robô bem bacana. A gente vai soltar um por mês, tá? Todas as pessoas que entrarem no grupo VIP devido a essa ferramenta, que seguirem exatamente o que está nesse vídeo, otimizando para prop firme e não conseguir passar esse desafio, pode entrar em contato com a gente que a gente oferece o reembolso do valor do grupo VIP para vocês. Enfim, deixa eu colocar aqui um teste para que a gente possa ver ele operando normalmente. Eu sempre vou aconselhar, tá, pessoal, vocês colocarem lote, tá? Ao invés de usar saldo em porcentagem. Lote é bem melhor porque dá para poder a gente trabalhar em cima o valor que a gente vai ganhar, tanto que a gente vai perder, é um valor que dá pra gente calcular mais facilmente, olha, trabalhando, ó. Tá vendo? É muito simples. Ele tem um sistema de recuperação muito inteligente. Sério mesmo. Tem um sistema de recuperação bem robusto e inteligente. E é isso aí, pessoal. Eu vou lá então, vou editar esse vídeo para que ele não fique muito grande. E tamo junto, galera. Bora ganhar dinheiro junto aí.